A aposentadoria costuma ser vendida como um sonho pronto, praia lotada, cidade famosa, roteiro previsível. Mas existe outra possibilidade, menos óbvia, mais silenciosa e, talvez, mais real. Enquanto a maioria olha para os mesmos destinos, alguns municípios brasileiros seguem fora do radar. Lugares onde o tempo não é um produto, onde a rotina ainda cabe dentro do dia, e onde viver bem não significa necessariamente gastar mais. São cidades pequenas, muitas vezes ignoradas pelos guias turísticos, mas que guardam algo raro, equilíbrio entre tranquilidade, natureza e vida cotidiana. Neste vídeo, vamos percorrer 7 municípios brasileiros escondidos, lugares que quase nunca aparecem nas listas tradicionais, mas que podem fazer muito sentido para quem pensa no futuro com calma, ou simplesmente quer entender que existe um Brasil diferente daquele que normalmente vemos. Se você gosta de descobrir lugares fora do óbvio e quer acompanhar mais conteúdos assim, aproveite para se inscrever no canal. Isso ajuda o projeto a continuar explorando histórias e destinos que normalmente ficam fora do foco. Pirenópolis. Pirenópolis não é exatamente o tipo de cidade que vende uma fantasia rural ou um isolamento completo, porque ela funciona como um município pequeno que já aprendeu a lidar com visitantes sem perder a vida cotidiana real dos moradores, o que faz muita diferença para quem pensa em aposentadoria com estabilidade. Com uma população em torno de 25 a 30 mil habitantes, a cidade mantém um comércio ativo o ano inteiro, serviços básicos funcionando com regularidade e uma dinâmica urbana suficiente para evitar a sensação de abandono que muitas cidades pequenas geram fora da alta temporada, permitindo que a rotina seja prática e previsível. Morar ali significa ter acesso a mercados, farmácias, cafés e pequenas atividades culturais sem enfrentar o ritmo acelerado das capitais, o que transforma o dia a dia em algo mais funcional, especialmente para quem valoriza deslocamentos curtos, possibilidade de resolver tudo a pé e uma relação mais direta com o bairro e com os vizinhos. Do ponto de vista financeiro, Pirenópolis costuma ocupar uma faixa intermediária de custo de vida quando comparada às cidades médias do Brasil, o que significa que ela não é tão barata quanto um município agrícola distante, mas também está longe dos valores cobrados em destinos turísticos já saturados. Em linhas gerais, aluguéis residenciais simples costumam variar aproximadamente entre R$ 1.200 e R$ 2.500 por mês dependendo do bairro, do estado do imóvel e da época do ano, enquanto casas maiores ou bem localizadas podem ultrapassar essa faixa, principalmente se já forem adaptadas para locação de temporada. Para uma aposentadoria organizada, o custo mensal total, incluindo moradia, alimentação, contas básicas, internet e pequenos lazeres, tende a permanecer em um patamar relativamente controlável para quem recebe aposentadoria média urbana, principalmente se a escolha for por bairros mais residenciais e fora do eixo turístico central, onde a pressão de preços é menor e a vida diária segue num ritmo mais constante. O aspecto mais relevante de Pirenópolis para quem pensa em envelhecer com qualidade não está apenas na paisagem histórica ou nas cachoeiras ao redor, mas no fato de que a cidade permite diferentes estilos de vida sem exigir adaptações radicais, pois existe espaço tanto para quem prefere um cotidiano mais social quanto para quem busca mais silêncio e privacidade. A proximidade com Goiânia e Brasília acaba sendo um fator estratégico porque facilita acesso a hospitais maiores, exames especializados e viagens, mas sem que isso imponha a rotina pesada de uma metrópole, criando um equilíbrio raro entre acesso e tranquilidade. No longo prazo, essa combinação costuma ser mais importante do que qualquer imagem idealizada, já que a aposentadoria bem-sucedida depende menos de cenários perfeitos e mais de previsibilidade, estrutura mínima confiável e uma cidade que continue funcionando bem mesmo quando o entusiasmo inicial de mudança já passou. São Francisco de Paula. São Francisco de Paula costuma ser percebida de forma equivocada como apenas uma alternativa mais calma da Serra Gaúcha, quando na prática ela oferece uma lógica de vida diferente das cidades turísticas tradicionais da região, já que mantém uma identidade rural forte ao mesmo tempo em que possui estrutura urbana suficiente para sustentar uma rotina estável ao longo do ano. Com um pouco mais de 20 mil habitantes, o município não vive exclusivamente do turismo e mantém atividades ligadas à agropecuária, serviços e comércio local, o que reduz a sensação de cidade sazonal e ajuda quem pensa em aposentadoria a encontrar um ambiente previsível, onde o cotidiano não depende apenas de fins de semana ou feriados. O clima mais frio,
com invernos marcados e temperaturas baixas durante parte do ano, também influencia a maneira como se vive ali, criando um ritmo naturalmente mais doméstico, com espaços públicos tranquilos, ruas arborizadas e uma vida social menos acelerada, algo que costuma agradar quem busca conforto silencioso sem abrir mão de alguma estrutura urbana. Em relação a custos, São Francisco de Paula tende a ser mais acessível que centros turísticos conhecidos da Serra, como Gramado e Canela, principalmente no mercado imobiliário, onde ainda se encontram casas amplas e terrenos por valores relativamente equilibrados quando comparados aos destinos mais populares da região. Aluguéis residenciais variam geralmente entre R$ 1.100 e R$ 2.300 para imóveis padrão, dependendo da localização e do nível de conservação, com valores maiores em áreas centrais ou com vista para lagos e zonas verdes, enquanto mercados, energia e serviços seguem padrões típicos do interior do Rio Grande do Sul, sem grandes distorções sazonais. Para aposentados, o custo total mensal costuma ficar numa faixa controlável desde que a rotina seja orientada para consumo local e hábitos simples, já que a cidade não estimula gastos constantes com entretenimento comercial, favorecendo um estilo de vida mais doméstico e estruturado ao redor da casa e do bairro. O principal diferencial do município para a aposentadoria está na combinação entre natureza preservada e vida prática, porque a cidade oferece acesso fácil a áreas verdes, lagos e estradas cênicas sem exigir longos deslocamentos ou planejamento complexo, algo que pesa bastante na qualidade de vida a longo prazo. Além disso, a relativa proximidade com centros maiores como Caxias do Sul e Porto Alegre permite acesso a serviços médicos especializados quando necessário, mantendo a vantagem de viver longe do trânsito e da pressão urbana diária. O resultado é um ambiente que tende a funcionar bem para quem quer envelhecer com menos estímulos externos e mais estabilidade, num lugar onde o tempo parece menos comprimido e onde a rotina pode ser construída com calma, sem a necessidade de buscar constantemente novidades para preencher o dia. Lima Duarte. Lima Duarte é um daqueles municípios que permanecem fora do imaginário nacional apesar de estar inserido numa das regiões naturais mais conhecidas de Minas Gerais, principalmente por causa do Parque Estadual de Ibitipoca, mas a experiência de morar ali vai muito além do turismo ecológico e passa por uma dinâmica interiorana real, com ruas tranquilas, forte presença de moradores antigos e uma rotina que acontece em ritmo constante ao longo do ano. A cidade possui cerca de 16 mil habitantes e mantém uma estrutura funcional baseada em comércio local, serviços básicos e pequenas atividades rurais, o que cria um ambiente previsível para quem busca aposentadoria sem grandes oscilações de movimento ou custo de vida, além de oferecer uma relação mais próxima entre moradores e espaço urbano, algo difícil de encontrar em cidades médias que cresceram rapidamente. O cenário de montanhas e o clima mais ameno influenciam diretamente o estilo de vida, incentivando atividades ao ar livre, caminhadas e um cotidiano menos dependente de deslocamentos longos. No aspecto financeiro, Lima Duarte geralmente apresenta um custo de vida inferior ao de destinos turísticos consolidados de Minas Gerais, justamente porque a cidade não vive exclusivamente do turismo e mantém preços mais ligados à renda local do que ao fluxo de visitantes. Aluguéis costumam variar em média entre R$ 800 e R$ 1.800 para imóveis residenciais simples, com valores superiores apenas em casas maiores ou próximas a áreas mais procuradas por visitantes, enquanto a alimentação, serviços e contas básicas permanecem dentro de um padrão típico de interior mineiro, permitindo organizar uma aposentadoria com maior previsibilidade financeira. Essa relação entre custo e estrutura costuma atrair pessoas que preferem investir em qualidade de vida cotidiana, em vez de pagar pelo prestígio de um destino famoso, já que o município oferece o essencial sem exigir despesas elevadas para manter conforto básico. O ponto mais forte de Lima Duarte para quem pensa no longo prazo é a sensação de escala humana, porque a cidade permite viver com uma rotina simples sem abrir mão de acesso à natureza e sem a pressão de acompanhar tendências ou mudanças rápidas típicas de centros urbanos maiores. A proximidade relativa com Juiz de Fora ajuda a equilibrar essa escolha, garantindo acesso a hospitais mais completos, universidades e serviços especializados quando necessário, enquanto o dia a dia permanece silencioso e organizado ao redor da vizinhança e do comércio local. Em vez de vender a imagem de refúgio perfeito, o município oferece algo mais concreto para aposentadoria, estabilidade, custo razoável e um ambiente onde é possível construir uma vida consistente ao longo dos anos sem depender de grandes adaptações.
Guaramiranga. Guaramiranga costuma ser lembrada apenas pelo clima mais fresco dentro do Ceará, mas essa característica climática é apenas uma parte do que torna o município interessante para a aposentadoria, porque a cidade desenvolveu uma rotina própria baseada em pequenas atividades comerciais, produção local e um fluxo moderado de visitantes, sem perder a escala reduzida que facilita o dia a dia. Com um pouco mais de 5.000 habitantes, o município possui uma vida urbana compacta, onde praticamente tudo fica a curta distância e onde o ritmo cotidiano é marcado por deslocamentos curtos, comércio familiar e forte presença de áreas verdes, criando um ambiente que se distancia bastante da dinâmica acelerada das capitais do Nordeste. A altitude e o clima mais ameno influenciam diretamente a forma como se vive ali, tornando a experiência menos desgastante para quem não se adapta bem ao calor intenso e permitindo uma rotina externa mais confortável durante grande parte do ano. No aspecto financeiro, Guaramiranga apresenta uma realidade interessante porque, embora seja considerada charmosa e tenha eventos culturais que atraem visitantes em determinados períodos, ela ainda não chegou ao patamar de preços de destinos turísticos consolidados, o que mantém os custos relativamente controláveis para quem deseja morar permanentemente. Aluguéis residenciais costumam variar em média entre R$ 900 e R$ 2.000 dependendo da localização, do tamanho do imóvel e da proximidade com o centro, sendo possível encontrar casas simples por valores mais baixos em áreas um pouco afastadas, enquanto alimentação e serviços básicos seguem um padrão próximo ao interior cearense. Para aposentados, isso significa uma combinação rara no Nordeste: clima agradável, vida tranquila e um custo mensal que pode permanecer equilibrado quando comparado às capitais ou às cidades litorâneas mais disputadas. O diferencial real de Guaramiranga para longo prazo está na possibilidade de viver em um ambiente que oferece natureza constante sem exigir isolamento completo, já que a cidade mantém ligação relativamente fácil com centros maiores como Fortaleza, permitindo acesso a hospitais e serviços especializados quando necessário. Essa proximidade estratégica faz com que a aposentadoria ali não dependa apenas do charme do lugar, mas de uma estrutura prática que sustenta o cotidiano de forma consistente, reduzindo o desgaste de viagens longas para resolver questões básicas de saúde ou burocracia. O resultado é um município onde a vida tende a se organizar de forma simples e previsível, favorecendo quem busca estabilidade, rotina leve e uma relação mais próxima com o ambiente natural sem cair em idealizações exageradas. Morretes. Morretes é frequentemente lembrada pela gastronomia e pela ferrovia turística, mas a experiência real de morar ali vai muito além dessa imagem pontual e revela uma cidade que funciona como ponte entre o litoral e a capital paranaense, mantendo uma escala urbana confortável e um cotidiano mais lento do que o de centros próximos. Com cerca de 16.000 habitantes, o município combina áreas históricas, bairros residenciais tranquilos e uma forte presença da Mata Atlântica, criando um cenário onde o contato com a natureza não depende de viagens planejadas, mas faz parte da paisagem cotidiana. A cidade tem comércio ativo, serviços básicos bem distribuídos e uma rotina que se mantém mesmo fora das temporadas turísticas, o que é essencial para quem pensa em aposentadoria, porque evita aquela sensação de cidade que só ganha vida em finais de semana e feriados. Em termos de custos, Morretes costuma apresentar valores mais acessíveis do que Curitiba e até mesmo do que algumas cidades litorâneas próximas, mantendo uma relação interessante entre localização e preço para quem busca qualidade de vida sem gastos excessivos. Aluguéis residenciais geralmente ficam na faixa de R$ 1.000 a R$ 2.400 dependendo do bairro e das características do imóvel, enquanto despesas com alimentação, serviços e transporte tendem a permanecer dentro de um padrão equilibrado para o sul do país, especialmente para quem adota uma rotina focada no comércio local. Para aposentados, isso significa a possibilidade de morar em uma cidade tranquila sem abrir mão da proximidade com uma capital estruturada, o que reduz a necessidade de grandes mudanças de hábito ou de planejamento financeiro complexo. O ponto mais relevante de Morretes para a aposentadoria está justamente no equilíbrio entre isolamento e acesso, porque a cidade permite viver em um ambiente tranquilo cercado por natureza, mas com conexão relativamente rápida a Curitiba, garantindo acesso a serviços médicos avançados, aeroportos e opções culturais quando desejado. Essa posição estratégica cria uma sensação de segurança prática, já que o dia a dia pode ser silencioso e previsível sem que o morador se sinta distante demais de recursos importantes ao longo do envelhecimento.
Em vez de depender apenas da beleza paisagística, Morretes oferece uma estrutura que funciona no longo prazo, favorecendo uma aposentadoria baseada em rotina estável, custos controlados e qualidade de vida construída a partir do cotidiano real. Igatu. Igatu não pode ser analisada como uma cidade convencional, porque na prática funciona mais como uma vila histórica com características muito específicas, marcada por um passado ligado ao garimpo e por uma ocupação urbana feita em pedra, o que cria uma atmosfera singular que influencia diretamente o modo de vida. Inserida na Chapada Diamantina e com população pequena, o lugar possui um ritmo extremamente desacelerado, onde o cotidiano não gira em torno de comércio intenso ou expansão urbana, mas sim de uma convivência mais próxima entre moradores, visitantes ocasionais e atividades ligadas ao turismo cultural e de natureza. Para a aposentadoria, isso significa escolher um ambiente onde o silêncio e o espaço físico predominam sobre a pressa, mas também exige uma compreensão realista de que a infraestrutura é limitada e que a vida ali se organiza de maneira simples, com deslocamentos menores e uma rotina mais ligada ao ambiente natural do que ao consumo urbano. Em termos financeiros, Igatu costuma apresentar custos variados dependendo do estilo de vida escolhido, já que imóveis tradicionais de pedra ou casas adaptadas para receber visitantes podem alcançar valores mais altos por causa do interesse turístico, enquanto residências mais simples continuam dentro de uma faixa relativamente acessível quando comparada a destinos famosos da Chapada Diamantina. Aluguéis residenciais podem variar aproximadamente entre R$ 800 e R$ 2.000, dependendo do padrão do imóvel e da localização dentro da vila, e os gastos mensais tendem a ser menores para quem adota hábitos alinhados ao ritmo local, com consumo em mercados regionais e menor dependência de serviços externos. Por outro lado, é importante considerar que o acesso a serviços mais complexos exige deslocamentos para cidades maiores da região, o que influencia a organização financeira e logística de quem pensa em aposentadoria a longo prazo. O principal atrativo de Igatu não é a promessa de conforto urbano, mas a possibilidade de viver em um ambiente historicamente preservado que favorece contemplação, rotina simples e uma relação direta com a paisagem ao redor, algo raro mesmo dentro de municípios turísticos brasileiros. Para pessoas que valorizam silêncio, clima de comunidade pequena e atividades ao ar livre, o local pode oferecer uma forma diferente de envelhecer, menos centrada em infraestrutura extensa e mais baseada em tempo, espaço e estabilidade emocional. A escolha por Igatu costuma fazer sentido para quem busca desacelerar de forma real, entendendo que a experiência envolve abrir mão de certas conveniências urbanas em troca de um cotidiano mais minimalista e consistente. Aiuruoca. Aiuruoca é um município que permanece fora das rotas principais mesmo estando dentro da Serra da Mantiqueira, e essa posição discreta acabou preservando um estilo de vida profundamente ligado à natureza e à vida comunitária, o que chama a atenção de pessoas que buscam uma aposentadoria menos urbana. Com população em torno de 6.000 habitantes, a cidade mantém um ritmo estável, baseado em comércio local, pequenas propriedades rurais e atividades voltadas ao turismo de natureza em escala moderada, sem a pressão de grandes investimentos imobiliários ou crescimento acelerado. O cotidiano costuma ser marcado por deslocamentos curtos, vizinhanças onde as pessoas se conhecem e um ambiente onde o tempo parece mais elástico, algo que pode representar uma mudança significativa para quem vem de centros urbanos densos e busca reorganizar a rotina com menos estímulos externos. Em relação a custos, a Aiuruoca costuma apresentar valores relativamente acessíveis dentro da Mantiqueira, principalmente porque ainda não foi transformada em destino turístico massificado, permitindo encontrar imóveis simples e casas com quintal por preços abaixo dos praticados em cidades mais conhecidas da região. Aluguéis residenciais costumam variar entre aproximadamente R$ 700 e R$ 1.800 dependendo da localização e do tamanho do imóvel, enquanto despesas básicas como alimentação, energia e serviços permanecem alinhadas ao padrão de interior mineiro, favorecendo aposentados que buscam previsibilidade financeira. Essa combinação entre custo moderado e ambiente natural forte costuma atrair pessoas que desejam viver com mais espaço físico e menos pressão econômica, sem depender de uma renda muito elevada para manter conforto cotidiano. O diferencial de Aiuruoca para a aposentadoria está na consistência do estilo de vida que ela oferece, porque não se trata de uma cidade que muda radicalmente conforme a temporada, mas sim de um município que mantém sua identidade ao longo do ano, permitindo que o morador crie vínculos reais com a comunidade e com o território.
A proximidade relativa com centros maiores da região ajuda a equilibrar a escolha, garantindo acesso a serviços mais complexos quando necessário, enquanto o dia a dia permanece silencioso e orientado para atividades simples, como caminhadas, convivência local e vida doméstica. Para quem valoriza estabilidade emocional, contato frequente com natureza e um cotidiano menos fragmentado, a Yuruoka pode representar uma aposentadoria construída sobre continuidade e não sobre novidades constantes. Esses foram 7 municípios brasileiros que seguem fora do radar da maioria das pessoas, mas que mostram como a aposentadoria pode ter caminhos diferentes, mais silenciosos e alinhados com qualidade de vida real, sem depender dos destinos mais óbvios ou disputados. Cada lugar tem seu ritmo, suas limitações e suas vantagens, e a escolha ideal sempre passa por entender qual estilo de vida faz mais sentido para o futuro que você quer construir. Se este conteúdo te ajudou a enxergar novas possibilidades, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos, porque ainda existem muitos lugares do Brasil que quase ninguém conhece, e que podem surpreender.